Nesta aula, nós vamos trabalhar com dois conceitos matemáticos que nós chamamos de MDC e MMC. MDC é uma sigla que significa máximo divisor comum. O que é máximo divisor comum? Máximo divisor comum entre dois ou mais números é o maior divisor inteiro comum a todos eles. Então, é o maior divisor inteiro comum a todos eles. E o mínimo múltiplo comum será o menor múltiplo comum a todos eles. Bom, como é que nós vamos calcular o MMC e o MDC? Nós temos um dispositivo para calcular, né, o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Esse dispositivo, ele consiste em nós alinharmos estes números, né, que nós queremos calcular o MDC e o MMC e fazer a divisão por inteiros primos. Então, por exemplo, suponha que você queira calcular o MMC entre 120 e 160 e queira também calcular o máximo divisor comum entre 120 e 160. Então, nós vamos alinhar aqui o 120 e o 160. E a partir daqui, então, nós vamos dividir, fazer as divisões pelos fatores primos. Sempre nós começamos tentando pelo 2. Aqui nós temos que tanto o 120 quanto o 160 é divisível pelo 2. Então, 120 por 2, 60. 160 por 2, 80. Novamente, nós podemos dividir por 2. Então, 30 por 2, 30. 80 por 2, 40. Novamente por 2, 15. 20. Novamente por 2. Aqui não é divisível por 2, então nós repetimos o 15. Aqui 10. Por 2 novamente. Aqui 15 e 5. Aqui já não dá para nós dividirmos por 2. Então, tentamos o próximo número primo inteiro, que é o 3. 15 por 3, 5. O 5 aqui repete, e por 5, nós obtemos aqui 1 e 1. Então, feito isso, nós fazemos aqui a multiplicação, tá, desses fatores. Então, aqui eu posso dizer, então, que o mínimo múltiplo comum, ó, o 2 aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, 2 à quinta vezes 3 vezes 5. 2 à quinta será 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 3, então aqui 32 vezes 3, 6, aqui 9. 96 vezes 5, 5 vezes 6, 30. Aqui 45 com 3, 48. Então, nós temos que o mínimo múltiplo comum será igual a 480. Agora, como que nós calculamos o máximo divisor comum? Para calcular o máximo divisor comum, nós vamos olhar, tá? Nós vamos usar os fatores primos que dividem simultaneamente os dois números. Então, o 2, ele divide simultaneamente o 120 e o 160? Sim. Então, nós vamos vir aqui e marcar o 2.
Este 2 está dividindo simultaneamente os 60 e 80? Também está dividindo. Está dividindo o 30 e o 40? Também. O 2 está dividindo o 15 e o 20? Não. O 2 divide o 20, mas não divide o 15. Então, aqui nós não marcamos o 2. Tá ok? Agora, o 2 está dividindo o 15 e o 10? Também não, ele divide apenas o 10. O 3, aqui está dividindo apenas o 15, perdão, o 3 está dividindo apenas o 15, tá correto? Apenas o 15, mas não divide o 5. E aqui o 5 está dividindo os dois. Então, você marca o 5, tá? Então, vamos colocar aqui como observação. Então, aqui como observação. Como observação. Para o MDC, usamos os fatores primos, que dividem simultaneamente os dois números. Aqui 2 números porque a gente está trabalhando com MMC e o MDC apenas de 2. Se fosse 3 números, seria aqui 3 números e assim por diante. Então, aqui, quando nós pegamos esses fatores que dividem simultaneamente o 120 e o 116, nós fazemos o produto entre esses fatores. Então, será 2 ao cubo vezes 5. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 5, 40. Então, nós temos que o MDC entre 120 e 160 é 40.